Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja todo muito bem-vindo aqui no canal de Lições Bíblia com Rose para mais uma lição que está aqui nas minhas mãos para nós estarmos falando nesta semana. Então, meus amados, a nossa lição é a de número 11 e o assunto desta semana é sobre a visão do templo e o milênio. E a nossa leitura deste dia, ela está aqui em Êxodo, capítulo 40 e o verso 34. Estarei eu lendo aqui para todos vocês que dizem: E então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Amém? Nós vamos falar de templo e a leitura falou sobre tabernáculo, certo? Na época de Moisés, o povo, eles andavam assim, né? De tabernáculo a tabernáculo. Eles andavam, paravam e construíam. Ele construía não, né? Armava ali aquela tenda. E era o tabernáculo, a glória de Deus ali enchia, descia. Eu lhe peço hoje, vamos ouvir, aprender essa lição do começo ao fim. E não perca o trecho tópico da lição, amém? Porque nós traz a lição tópico por tópico, ponto por ponto, certo? E falar em tópico por tópico, ponto por ponto, vamos nós aqui para o nosso tópico 1. Para que nós possamos entrar no assunto, né? Para nós não perder tempo. Então, tópico 1 da lição de número 11, quarto trimestre 2022. Sobre o que vem depois da restauração. O ponto 1 diz assim: a porta oriental do templo. No verso 1, os capítulos 40 a 42 descreve o complexo do templo com a sua área, espaços e dimensões. Mas só no capítulo 43, do 1 a 12, que a glória de Deus aparece na descrição do templo. Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Ezequiel 40, verso 6. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta, no verso 1. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente. Ezequiel 10, 19 e também Ezequiel 11 e 23, e que o seu retorno será pelo mesmo caminho, certo? Então, como nós estávamos falando de templo, né? Depois do templo de Salomão, que veio, né? Começou a glória de Deus saindo pouco a pouco, e enfim, né? Nós descobrimos também depois que era o templo de Zorobabel, que também depois o rei Herodes reconstruiu aquele templo. Mas agora nós estamos falando de um templo, um templo diferente, né? A visão do templo e o milênio. Então há muita pergunta sobre esse templo, mas enfim, nós estamos falando assim da glória de Deus que foi embora, né? Nós fizemos a leitura para que você entenda o que quer dizer essa passagem do ponto 1, que diz assim: a porta oriental do templo, ou seja, a glória de Deus foi embora por causa do pecado, certo? Porque Deus não habita aonde há pecado, e o pecado do povo fez com que a glória de Deus foi saindo ao ponto de ir embora. E nós sabemos que nós estamos trazendo essa lição a respeito do povo de Israel. Mas nós podemos tirar algo para nós também, para os nossos dias atuais. Porque assim como a glória de Deus saiu do templo lá de Israel, nós podemos ver que é o seguinte: nas nossas vidas é a mesma coisa. Porque se nós estiver no pecado, a glória de Deus também não habita em nossa vida, certo? Porque quando nós pecamos, nós perde então a patente, que eu estou chamando de patente, que eu quero dizer a presença de Deus na nossa vida, certo?
Então, olha só, o ponto 1 se refere à porta pela qual a glória de Deus saiu, e que também é a mesma porta que a glória de Deus vai voltar para o templo, certo? O templo vai ser levantado de novo. E quando nós estamos falando de templo, não esqueça que você também, que nós somos um templo de Deus. E que o nosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus, certo? Então, veja só. Nós estudamos na lição 4, que foi uma lição muito abençoada, né? Que nós vimos que a glória de Deus, ela não sai de uma vez. Ela vai saindo aos pouco a pouco. Lá na lição 4, nós lemos que ela foi 4 etapas, que a glória de Deus, por fim, se retirou por vez, né? E lá em Ezequiel 8:3, que o verso 4 fala que a glória de Deus, ela levantou-se, né? Ou seja, ela levantou. Depois a glória de Deus passa pela entrada do templo, que já é a segunda etapa. E na terceira etapa, a glória de Deus está sobre os querubins, junto à porta oriental, que é exatamente do que nós estamos falando nesta lição, ou do que vai estar falando, né? Como eu disse, que a glória de Deus não foi assim de repente. Ela está na porta oriental e se pôs-se sobre os montes das oliveiras e foi embora. E nós estamos falando agora sobre o retorno da glória de Deus. Ela saiu pelo caminho e ela vai voltar pelo mesmo caminho, certo? Se é que você me entendeu. Mas nós trazendo para nossas vidas hoje, né? Porque a glória de Deus, nós falando hoje, quando a glória de Deus, que ela foi pela porta oriental e vai retornar por essa porta, isso quer dizer o quê? Que quando esta glória também vier, que o povo tem que estar preparado. Porque, olha só, Deus, ele não vai mudar de caminho, não. Pelo mesmo motivo que Deus deixou a glória lá, a casa dele, ele saiu pela porta oriental, ele vai voltar por ela. Mas ele não vai querer encontrar um povo do jeito que ele saiu. Então, a palavra dele diz assim: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o teu Deus. Isso está lá em Amós, capítulo 4, verso 2 e parte B. Então, nós temos que estar preparado, tá? O povo tem que estar preparado, porque terás a sua segunda chance. Então, o que nós traz a palavra de Deus? Não é só falar daquele templo lá, mas trazer também para nossas vidas espirituais hoje. Ou seja, nós estamos aguardando a vinda de Cristo. Eu creio. Se você crê também, amém, mas eu creio. Mas nós temos que estar preparados. Nós temos que estar com a nossa casa limpa, quer dizer, a nossa vida preparada no altar. E se alguma coisa, se você que por acaso, você passa aqui, você foi da igreja, você saiu, então é hora de você retornar para a casa de Deus. Vamos nós aqui para o nosso ponto 2, para nós entender. Eu gostaria que você perguntasse assim um pouco assim, a leitura, porque a leitura fala mais do que palavras, tá? E aqui eu fazendo essa leitura. Então aqui o ponto 2 fala assim, 3 observações importantes no verso 2. Eu vou fazer a leitura, depois nós vamos ver a leitura do verso 2 para ver quais são essas 3 observações, certo? Então olha só. Observe que a glória de Deus vinha pelo caminho do Oriente. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o apartamento da glória de Javé para o Oriente, como sinal de sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto isso antes, na revelação inaugural. Ezequiel capítulo 1, verso 24. A terra resplandeceu por causa da sua glória.
Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías 6 e o verso 3. A voz como a de muitas águas. No verso 2, olha só, é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus. Apocalipse 1 e 15, 14 e 2, 19 e 6. Esse ser da visão do profeta como semelhante de um homem, Ezequiel capítulo 26, é o Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14, quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. Amém? Então, olha só, meus queridos, sabemos que Jesus, né, ele se fez de toda a sua glória, né, para ele poder se tornar humano, para poder passar pela situação que todos sabem que ele passou, para hoje nos dar esta oportunidade, né, de poder estar servindo a Deus. Agora, esses 3 pontos aqui que está escrito, 3 observações importantes, eu vou ler aqui o que está aqui na nossa lição, que é o ponto 2. E diz assim, eu vou ler. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. Esse deve ser a primeira, né? Que eles falam que tem 3 observações. Essas são as primeiras observações. Que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas. Essa é a segunda. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então, essa é a terceira. Observações importantes, a qual está escrito na lição para que nós viemos explicar. Então, olha só. Nós vimos o quê? Que a palavra de Deus diz o seguinte, que o caminho que a glória saiu, agora vai retornar por ela. Mas olha só aqui, nas minhas palavras. Mas esse caminho aqui, que também pode ser as nossas vidas, eu estou trazendo para nós, para nossas vidas hoje, né? Porque está falando com o povo, para o povo de Israel, mas temos algo que também podemos passar para nós. Mas esse caminho que pode ser comparar a nossa vida, ou seja, o arrependimento do povo é o caminho da glória de Deus, certo? O arrependimento é o caminho da glória de Deus. É o caminho que Deus vai vir pelo arrependimento. Como diz a palavra de Deus, clamas a mim e responder-te-ei. Então, o que nós temos que fazer todo tem que ter a nossa vida mudada. Todo dia nós temos que ter a nossa vida mudada, certo? Então, portanto, que eu creio que essa leitura, esse pequeno espaço, essa palavra, ela pode sim fazer algo assim na sua vida. Porque esse Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele te conhece, certo? E nós já vamos aqui para o nosso ponto 3, tá vendo? Rapidinho, rapidinho. Vamos nós, faz aqui o ponto 3. Diz assim, as reminiscências, a comunicação profética é a estrutura do discurso contínuo na mesma forma da atividade profética diante, ou seja, o profeta elevado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta, que nós já falamos. Ezequiel capítulo 1 e o verso 1, e também o 8 e o verso 3. Estudamos na lição 4 que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém, como sinal da retirada de sua presença no meio do povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em uma visão para Jerusalém. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano do 10º dia do mês, Ezequiel 40, verso 1. Estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572 antes de Cristo.
essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. Ou seja, esta visão que o profeta aqui estava tendo não é uma visão para aqueles tempos, mesmo porque o profeta aqui estava tendo uma visão futura, mas não era para aqueles tempos. Só que agora esta visão aqui que nós lemos é exatamente a visão aonde ele vê aqui, né, o templo, que é o assunto dessa semana, a visão do templo e o milênio. Então o verso 3 diz assim, olha só: e o aspecto da visão que vi era o da visão que eu tinha visto quando vi destruir a cidade, e era visões como a que eu vi junto ao rio Quebra e cair sobre o meu rosto. Agora observe só, as pessoas acham que é fácil um profeta estar com a vida no altar, consagrada a Deus, e Deus mostra as coisas. Nessa visão aqui, na primeira visão de Ezequiel, está escrita aí umas lições atrás, que ele ficou muitos dias sem ter nenhum tipo de força, de tanto que o seu corpo padece, irmão. Então, olha só. Então, Ezequiel ele teve agora outra visão. E nessa visão, ele viu até mesmo o templo, viu as medidas, viu o tamanho, e enfim. Quando ele teve essa experiência, que é o ponto 3 sobre as reminiscências, que é lembranças. Então, quando ele teve a experiência de ver o futuro e passado, né? Porque no momento agora ele estava vendo o futuro. Agora ele tem uma nova visão, que vê um templo. E ele vê o quê? Ele vê o templo de pé. É que você me entendeu. Ele já tinha tido a visão, já tinha acontecido a destruição das cidades lá em Jerusalém. Já tinha destruído tudo. E nessa visão, quando ele viu lá aquela glória, aquele templo sendo erguido e levantado, ele lembrou desse templo, né, que seria a volta da glória de Deus. O caminho que Deus saiu, ele ia voltar pelo mesmo caminho e ia novamente esse templo ia se erguer e se levantar. Isso tudo fala de promessa, né? Nós temos falado muito de promessa e realmente quando Deus faz a promessa, porque Deus ele cumpre com a sua palavra. Então nessa manhã eu já agradeço, tá? Que Deus te abençoe, que você busque mais recursos, assim, que você aprenda mais sobre esta lição. Nós estaremos aqui na quarta-feira, se assim Deus permitir. Te convido que você não perca nenhuma desse tópico, amém? Tópico por tópico, ponto por ponto. Fica com Deus, Deus te abençoe e te guarda, amém? Tchau!